E hoje abrimos uma nova página com a Cláudia, que foi responsável, inclusive, acho que eu nunca falei isso dessa forma para você, mas quando você trouxe aquele sim, lá no dia do consultório aberto, eu falei assim, é de Deus, porque foi tão rápido e você não imagina o quanto a gente estava assim, num momento que o sim fazia diferença para dizer, e hoje, né, quero te agradecer porque a gente já está com mais de 120 entrevistas lá e Coisa boa. colocando em prática também o Páginas Amarelas. Obrigada, Eu que agradeço a confiança obrigada, também no meu trabalho, né, obrigada por e eu ter que agradeço. ambientalizado, ela cuida de ambientes, ela é fundadora da Cerrado Chique, e ela disse sim quando a gente não era, né? E eu falo que nós não somos nada aqui na Terra, mas normalmente as pessoas se conectam quando você já está grande. Então, desde o início ela acreditou e eu percebi que não é só em mim, né? Todas as pessoas que já estiveram aqui através de você, a Brenda, né? A Graça teve hoje essa percepção que as pessoas têm. Obrigada por acolher, por unir, por melhorar os ambientes. Eu que agradeço. Claudinha, se apresenta, conta um pouquinho da sua história, como a Cerrado Chique começou. Eu sei que você é jornalista, né? Você era de outra área, Aham. mas conta um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam conhecer a Cerrado Chique, além dos objetos, além do que ela faz, mas qual é a alma que tem aí por trás? É. Meu nome é Cláudia Mon, eu sou jornalista, como você falou, né, e eu comecei a minha trajetória como assessora de imprensa de diversos arquitetos aqui de Brasília, alguns bem conhecidos na cena, né, da cidade, e também de lojas do setor. E aí, eu trabalhei durante anos nessa área, fazendo essa assessoramento para eles durante mostras de decoração, vitrines e lojas, né? Que é um trabalho muito intenso e tinha assim, muita demanda. E com o tempo, a mídia foi se transformando, né? O Instagram foi tomando conta de tudo. E eu também tive que mudar minha trajetória, né? Então eu pensei assim, o que eu poderia fazer para poder dar um outro significado àquilo que eu já conhecia, né? E aí eu resolvi abrir essa loja num momento assim que foi antes da pandemia, foi em 2018, um momento assim que eu estava precisando me reinventar, né? E aí eu abri uma loja virtual de pequenos objetos decorativos, porque eu ainda não tinha condição de fazer uma loja como a loja é hoje, né? E aí foi aos pouquinhos a gente foi vendendo e tal, e ficamos um ano nessa situação. A minha casa ficou parecendo assim, um mercado livre, de tanta coisa que tinha, caixas e coisas, por conta dessa venda na internet, né? Até que o meu marido deu um ultimato, ele falou assim, Cláudia, não dá mais para ficar do jeito que está aqui, né? Realmente estava aquela situação de você Misturar, misturar né? a vida pessoal com a vida profissional. Então, eu resolvi dali abrir um ponto comercial bem pequenininho, que foi ali no edifício Santa Cruz, na Asa Sul, na 905, e comecei ali, na cara e na coragem, né? E foi a coisa durante a pandemia. Então, teve um boom, na verdade, porque as pessoas começaram a ficar em casa e a perceber que a casa delas estava precisando de aconchego, no momento que a pessoa estava com problemas psicológicos, porque todos nós ficamos, Sim. né, naquela época, e a gente começou a fazer ambientações assim, chegava lá na casa da pessoa de máscara, de touca, de tudo, de propé, e as pessoas mesmo assim topavam que a gente entrasse na casa delas, né, para poder fazer essa decoração, essa ambientação, porque as pessoas não aguentavam mais ficar em casa. Então precisava trocar coisas assim, trocar até uma almofada de lugar, houve essa necessidade. E aí eu peguei e saí, fui procurar um outro ponto, porque a gente cresceu bastante nessa época. Estava difícil até de comprar as coisas dos fornecedores, porque os containers não estavam vindo do exterior. Então estava uma confusão. Eu falei, gente, tem que se reinventar. E comecei a pensar em soluções.
E aconteceu de ter uma loja ali na 308 Sul, onde a loja é hoje, e todo mundo achou que era maluquice minha. Falou assim: Cláudia, como é que você agora vai Expandir. expandir num momento que a gente não sabe nem se o mundo vai acabar? É Tava verdade. desse jeito. E aí eu falei, não vai acabar, vai dar tudo certo. E abri, realmente foi um sucesso. Hoje a Cerrado Chique é uma loja que tem muitos fãs, assim, no sentido não só de fã de internet, Uhum. fã no sentido assim do formato que a gente Da tem, cultura. da cultura da empresa, né? Então, é muito legal perceber que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Lógico que ainda queremos mais, né? Mas eu trabalho com as minhas duas filhas dentro da loja. Uma é arquiteta e a outra é formada em cinema, que também nos ajuda na questão das imagens, da própria imagem da Cerrado. E a gente está muito feliz assim com essa nova forma, né, de empresa, que é uma empresa familiar, e é uma forma assim, que é um formato diferenciado, não por ser familiar, mas pelo fato da gente trabalhar com muito carinho, com muito cuidado. A gente não está só interessado em ganhar dinheiro, a gente está interessado em mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso que é o legal, mudar a casa das pessoas. Isso é o meu objetivo, gente, assim, é fazer com que as pessoas se sintam felizes de eu estar ali dentro da casa delas. Isso acontece muito, você vê no olhar das pessoas quando você está lá na casa delas e a pessoa, tipo, um agradecimento do que eu transformei aquele espaço. Então é muito legal para mim, assim, eu fico muito feliz. Eu também fico feliz de ouvir isso, porque eu não sabia da história que a assessoria de imprensa era para arquitetos. Era, Olha que legal, era. Por isso que né? eu comecei a transformar, a ter essa ideia de transformar esse meu Laris, trabalho, sim, que eu já conhecia muita gente, em uma coisa que eu pudesse também ajudá-los, porque de alguma forma eu também os ajudo, né, sim, com certeza. fazendo essa decoração. E isso que você trouxe tem a ver com a pandemia, mas além da pandemia, emocionalmente, mudar o lar, se sentir feliz, que seja É. uma cor modificada, Uhum. os ciclos que se fecham e começam, alguém que vai para casa nova e que É, se casou, esses adornos, né? Eles é, fazem muita diferença e falam muito sobre a gente. exato. E nesse quesito eu queria te perguntar, você consegue manter a personalidade da outra pessoa? Porque o que eu vejo, Clau, muitas vezes é ou o arquiteto ou o design, ele quer assinar, deixar a Uhum. assinatura dele. Peraí, mas é minha casa, Uhum. né? Eu gosto, eu quero manter isso daqui. Como é que você mantém, respeita e a pessoa continua se sentindo não com um monte de obra de arte do fulano, de ciclano, Uhum. mas tendo a assinatura dela ali? Foi uma ótima pergunta. Até porque tem todo tipo de cliente que a gente atende. Hoje em dia, essa coisa do arquiteto mudar do jeito dele já não existe mais, porque as pessoas, eu acho até que foi um processo depois da pandemia, as pessoas ficaram muito mais críticas no sentido assim, do que eu quero para mim, do que eu quero para minha casa. Então, os profissionais de arquitetura e de decoração, eles são muito mais assim sensíveis hoje, no sentido de entender esse cliente, de fazer esse briefing para que o cliente fique feliz. Logicamente, quando o profissional dessa área ele faz um projeto, ele vai transformar assim, por exemplo, assim, cores, é, como é que eu vou falar assim, móveis, ele vai transformar a casa da pessoa do que era para uma casa do que ela gostaria de ter. Só que o que ele entrega para o cliente dele é uma casa totalmente transformada. É como se você caísse de um caminhão de mudança ali, assim, meio. Você tinha uma casa e você vai para um outro cenário, que pode ser até na mesma casa, né? Só que você está num outro cenário. E aí as coisas que você tinha ali naquele momento, elas não se encaixam mais naquele novo momento ali de vida. Ou você foi para um apartamento maior, ou você foi para um apartamento menor, depende muito do seu momento de vida. Então, tem pessoas que. Eu até tenho um caso muito interessante
de uma cliente nossa, que é até da minha filha, ela se separou do marido, ela morava num apartamento grande na Asa Norte, e ela foi morar num apartamento pequeno, de um quarto ali no CA, no Lago Uhum. Norte. E ela ficou muito incomodada porque assim, as referências que ela tinha de um apartamento grande e tal, ela não queria mais nada daquela vida, porque ela estava mudando de ciclo. Então ela chegou para a gente, ela falou assim: transformem a minha casa. Eu preciso e que seja rápido. Então, o que a gente trabalhou? Cores, a gente trabalhou com plantas, né? Trabalhamos com identidades assim diferentes do que ela gostava. Ela gosta de arte, ela gosta de artesanato, ela gosta dessa coisa assim bem aconchegante, quadros. Inclusive a própria Brenda, né, da Fina Decor, também nos ajudou nessa montagem desse apartamento, e que foi feito assim em 15 dias, Uau. incluindo piso, tudo. Fez uma consultoria geral para ela, e ela até nos deu um depoimento, que está até no nosso Instagram, agradecendo e falando como foi importante para ela aquilo, naquele momento que ela estava mudando desse ciclo, estava indo para uma nova vida, né? E aí é isso que a gente quer se arrepiar, a gente quer chegar e falar para o cliente falar para a gente assim: nossa, era isso que eu queria, porque a gente ajuda o profissional de arquitetura Sim. fazendo isso. Quando eu vou na casa, eu pego, então, voltando à sua pergunta, se você tem coisas da sua família, coisas que você gosta, que é uma decoração que a gente chama de decoração afetiva, se você tem essa decoração, esses objetos, a gente não vai eliminá-los dessa decoração. O que nós vamos fazer? Nós vamos inseri-los, só que num outro contexto. O que é isso? É quando você, por exemplo, tira um vaso de um lugar, que, por exemplo, esse vaso aqui foi da minha avó, eu gostaria de manter. Ótimo. Então a gente vai pegar aquele vaso que às vezes está no lugar errado, no sentido assim, visualmente ele poderia estar muito melhor no outro local. Legal. E aí a gente vai modernizar essa casa, né? Trazendo os mesmos elementos, mas fazendo a coisa funcionar de outra forma. Então, assim, teve um cliente nosso que ele tinha uma coleção de máquinas fotográficas, inclusive assim, da família dele, dos pais, não sei agora exatamente se era pai ou avô. E o que a gente fez? A gente pegou a câmera mais antiga que ele tinha lá e colocamos ela numa redoma. E juntamos toda a coleção que estava espalhada dentro de uma estante, espalhada assim, porque ele usou aquela coleção para decorar, mas na verdade aquilo ficou meio perdido. A gente juntou a coleção dele, colocou a mais antiga numa redoma e ficou perfeito. Ele chorou quando ele Oh, viu. É gente. muito legal, gente, assim, fazer isso. É você perceber que, gente, assim, com pequenas coisas, às vezes assim, a gente usando, às vezes, uma peça só nova, a gente consegue modificar tudo. Então é muito legal, assim, é um trabalho que me emociona sempre. Eu gosto muito de transformar, mas sem perder a identidade. Se você gosta de cores, eu vou usar cores. Se você não gosta, eu também não vou usar. Para quê? Quem vai morar ali é você. Sim. Então é isso, a gente tem que ter o respeito pela pessoa, né? Pela Exato. forma de vida da pessoa. É esse o nome, né? É respeitar. É. Porque eu me lembro uma vez, não me lembro quem, e melhor nem lembrar, porque é importante você, né, que está nos assistindo, que é da arquitetura, ou da decoração, ou do design, ter esse tato, porque é casa. Casa é o meu refúgio, é onde talvez aquela xícara seja importante, Uhum. né? E aí a pessoa falou do sofá, né? Que isso parece sofá da Atlântida ou alguma coisa nesse sentido. E, gente, esse é um comentário. Uhum. Então, hoje a gente pode, graças a Deus, ter uma condição de comprar Sim. um sofá na Fina Decor ou algo, né, diferente. Mas, por exemplo, tem uma história com a Uhum. Atlântida, por Uhum. exemplo. Minha mãe comprava todos os móveis, tinha crediário, as Sim. pessoas, né? E ela sempre trocava ali. Então, uma palavra é um grande desrespeito. É. Total. E com um trabalho como o seu, pode ser o sofá da Atlântida, da Casas Bahia, do que for, que a Uhum. gente consegue deixar
exatamente isso que você falou. Uhum. Movimenta do lugar, troca a almofada, Isso. faz, respeita aquela É, pessoa. que nem todo mundo pode trocar tudo. Tem gente que não pode trocar nada. E mesmo assim tem que ficar bonito. Assim, eu já fui chamada para apartamentos assim muito simples e a pessoa falou assim: "Eu vi seu trabalho na internet e eu gostaria muito que você pudesse mexer aqui na minha casa". E você olha assim, às vezes você pensa assim, né, como é que eu vou fazer isso sem às vezes tirar uma peça ou uma coisa que não está encaixando ali naquela decoração, mas você pensa assim: "A pessoa, ela me chamou para eu fazer uma mágica que eu vou fazer", sabe. Então é isso, a gente às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade e perceber que se o sofá é da Atlântida Móveis, não interessa, sabe, assim, a Atlântida Móveis, ela tem a história dela, as pessoas que gostam dessa marca, elas vão se identificar e vão usar aquilo com muito orgulho. Porque é a Exato. história delas. E a gente tem que saber. Agora, tem cliente que não quer mais nada, ele quer pegar a casa dele toda e jogar fora e dar. E o que eu também não gosto, eu acho que tudo que você perde assim de identidade da sua família, da sua história, não é legal. Eu acho que as pessoas têm que ficar com algumas coisas assim que remetam a essa família, que remetam a você, e não transformar tudo, como eu já vi casa assim que parece um showroom e de uma loja e não é legal, eu não gosto, assim, eu acho que tem que ter uma coisinha, sabe. Tem que deixar ali uma coisinha, uma identidade. Identidade, É. é isso. E casa é isso, né, Clau? Eu acho que você foi para um meio que parece muito também com você, com a sua família. A Cláudia, eu falo que as conexões divinas, né, porque Deus Hum. proporciona esses anjos que vão entrando na vida da gente, e foi o que você, junto com a Brenda, fez na vida da mulher que se divorciou. Ela teve uma rede de apoio. Foi. Pensa em 15, é isso? Vamos nos 15 unir, dias, vamos bora. transformar isso daqui e deixar essa pessoa bem. É. E eu acho que quando a gente está aberto para entender que dá para confiar no fornecedor, dá para confiar no Dá. empresário, dá para voltar a confiar, e é justamente esse o objetivo do Páginas Amarelas, ter um local onde você vai poder pesquisar e falar assim: eu tenho a oportunidade de conhecer a história dessa pessoa. Eu tenho a oportunidade de escolher que seja a Clau, que seja outra empresa de decoração, de ambientação, mas você vai ter a oportunidade de ter uma indicação e de acreditar de novo no comerciante. Ninguém tá. Tem pessoas que, em virtude, né, seja lá do que for, que só visam o comércio, o dinheiro, mas tem pessoas que Uhum. vão além disso, Sim. né? E é isso que a gente, né, acabou de entender e de compreender. Mas voltando ao que eu tinha pensado, você foi para uma área que tem a ver com a família É, mesmo. tem tudo a É ver. você entrar e manter aquilo, e talvez a pessoa até se esqueceu de algo, e como você ama a família, eu estava falando da família, né, a dona Sônia, que a gente se encontrou, mas é uma conexão que faz parte É. da sua essência. Em falar em família, eu acho muito importante falar uma coisa assim, às vezes o casal, um deles toma a frente de fazer essa busca, né, de: "Ah, eu quero transformar a minha casa", ou a esposa ou o esposo, ou, né, quando é um casal, e e eu percebo que a pessoa que toma a frente, ela acaba, meio que decidindo as coisas por conta própria. Então, assim, se você gosta de amarelo, você vai, pedir mais sobre que essa cor esteja mais presente dentro dos seus ambientes. Vamos pensar assim, tá? Naturalmente, porque você que está decidindo as coisas ali naquele momento. E às vezes o marido ou a esposa não estão naquele momento juntos, ali naquele momento da ambientação. E aí o que, que eu faço para resolver isso? Porque eu acho que os filhos têm que Participar. participar, o esposo ou a esposa, a família toda ali. Então eu sempre deixo a casa pronta 24 horas para que eles possam decidir sobre o que querem ficar. Então, eu não faço a decoração, pego a máquina de cartão, bora pagar. Não, não é assim que funciona. Por quê? No dia seguinte, eh, aliás, no dia anterior, né, houve uma conversa entre a família e ela decidiu. Muitas vezes eu saio perdendo nisso, porque eu sou comerciante, lógico, né? Então, assim, se eu corro o risco das pessoas não ficarem até com as peças.
né? Que eu estou deixando ali 24 horas de uma peça quebrar, de alguma coisa assim. Mas eu prefiro correr esse risco, porque minha loja porque não é sobre venda, é sobre cuidado. Então, se você fez o trabalho, você já impressionou o cliente, aí você chega lá, tira tudo, o que adianta fazer isso? Não, eu vou deixar para que ele perceba, para que ele curta, e aí, e sempre, gente, a resposta é positiva, porque a pessoa, então é assim, vão encaixar, às vezes a pessoa me liga, Cláudia, olha, meu marido não gostou dessa almofada, será que você pode trazer outra? Claro, vou levar. Então, assim, naquele dia seguinte eu vou levar. Porque para terminar o trabalho, depois que a família curtiu ali, eu vou terminar, vou finalizar, eu fechar com chave de ouro, Exato, né? exato. E a compreensão disso, né, é o que vai fazer a diferença. É, E pode ser que naquele momento perca, mas ela vai contar dessa experiência. Olha, ia ter dado uma confusão é, e eu sou obrigada a ficar, obrigada. Poxa, ter não, algo não existe obrigado. isso, não existe. A venda é muito além do que É, muitas pessoas pensam, exato. né? É você escutar, é você É, entender. E isso gera fidelização, aham, né? Quando a gente se sente visto, se sente respeitado. Achei sensacional é, essa. Eu não saber. A Cláudia, ela sempre vai trazer algo além para encantar. é. E tem a ver de novo com respeito. E eu penso assim, tem coisa que eu levo para casa do cliente, e quando chega lá eu não gosto, não fica legal. Eu não, sinceramente, gente, vocês não vão me ver forçando venda de jeito nenhum. Eu não tenho coragem, sabe? Assim, se aquela peça não ficou boa, eu mesmo na primeira a falar, não ficou boa, eu tiro e vou botar outra coisa. Eu não consigo, sabe? Assim, fazer aquela venda é igual que eu sempre odiei chegar numa loja, por exemplo, vou numa loja de roupas. Eu odeio que a pessoa fale para mim que eu estou bonita se eu estou me achando feia. Não adianta. Se a roupa não encaixou no meu corpo, não adianta. E eu acho que isso acontece também na decoração. Às vezes a gente força uma barra e a pessoa está odiando aquele vaso ali, só que ela não tem coragem de falar, porque ela também não entende se aquilo ali está na moda ou não. Aí eu falo, não, não ficou bom, vamos tirar, sabe? Então é isso. E também, assim, outra coisa que acontece também com muita frequência, Carol, é as pessoas assim não terem, às vezes, possibilidade de ficar com tudo. Porque também o orçamento, a gente sabe que o orçamento é sempre limitado. Eu chego normalmente no final da obra, quando a pessoa já gastou os tubos, assim, ela já gastou com revestimento, com mármore, com móveis, e eu chego justamente que é para fazer aquela cereja do bolo, né? Só que aí o orçamento, né, diminuiu. Aí o que eu tenho que fazer? Ajudar, depois que a pessoa que eu monto e que eu entrego o orçamento, olha, ficou X, e a pessoa fala, meu Deus, não, eu não dou, nesse momento agora eu não dou conta. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, quanto que você pensou em gastar aqui? Aí ela vai falar, menos X, né? Sei lá, qualquer coisa. Aí eu falei, então vamos ajustar, eu vou começar a tirar, só que tirando com uma certa maturidade, no sentido assim, eu não vou tirar também aquilo que está bonito. Então, assim, vamos tirar essa caixa, vamos tirar isso aqui, para poder compor esse orçamento dessa pessoa, né? Ela ficar Para ela ficar satisfeita. satisfeita, mas conseguir ficar com as coisas que ela sonhou. Então, assim, aí entra a questão de divisão, ou então de desconto, e retirando também essas peças a mais. Então, assim, a ideia é possibilitar, gente. Assim, eu acho que tem que possibilitar. Sim. Que, se você chegou nesse ponto de chamar uma loja, é porque você quer muito. Só que às vezes fica além do que você E poderia. talvez Mas, não é gente, não, malandragem, de maneira né? nenhuma. Eu falei na minha primeira fala, né, que é importante confiar no empresário, conhecer, e nós também olhar para aquele cliente e falar assim, gente, talvez não pode mesmo, a pessoa nem sabia dos valores É, daquelas coisas. Acredita que por ser adorno ou decoração seria mais em conta. é. Então, acho que ter essa leitura respeitosa Uhum, do sim. outro, vai facilitar você. Ok, então vamos melhorar isso Vamos daqui. tirar? Vamos tirar. Entendeu? Só que vamos tirar, não adianta você, se eu fiz a casa toda, a pessoa começa a tirar muita coisa de um lugar e de outro e tal, e às vezes fica com pouquinha coisa lá na sala, um pouquinho coisa no quarto,
Aí eu falo assim, vamos fazer um ambiente só então? Vamos fazer a sala, que é onde você recebe as suas visitas? Quando eu percebo isso, eu percebo que, não, a pessoa está sofrendo, ela está tirando do banheiro, ela está tirando do quarto, do filho, dela. Aí eu falo, não, mas vamos fazer o seguinte, então, vamos transformar a sua sala. Então, a gente tira já todo o resto, e eu sabe o que eu sinto quando eu faço isso? É um alívio na pessoa, sabe? Ela fala, nossa, realmente, sabe, é isso. Eu prefiro tirar e deixar a sala, porque a sala eu vou receber meus amigos, os amigos dos meus filhos e tal. Eu quero ficar com a sala bonita, porque é um sonho, sabe? É um sonho, você está mexendo com um sonho ali, é difícil, né? Então vamos ajudar, né? Clau, você falou em eu monto tudo, então quer dizer que você tem um serviço de ir, mostrar, montar todo o seu trabalho Isso. e a pessoa tem essa possibilidade de ver, de ficar e Uhum. de não ficar. Então quer dizer que você vai até a casa dela, não é só eu que vou lá, Não. escolho as peças. Explica um pouco como que é essa. Esse serviço a gente chama de ambientação. O que é? Ambientar é você, é como se fosse assim, você transformar um ambiente. Então, a gente vai na casa da pessoa, ou por meio de um arquiteto ou designer, né, que nos convida para ir na casa do cliente dele, ele escolhe as peças, porque ele já sabe qual que é o estilo do cliente dele, então a gente monta as malas, né, e leva para a casa do cliente, e monta lá junto com esse assessoramento, a gente dá um assessoramento para o profissional. E junto com ele, a gente vai, escolhe os melhores locais para colocar aquelas peças, e pronto, e vai embora, deixa um dia, como eu falei, né? E depois vai lá, e às vezes o cliente também, acontece muito isso, às vezes o cliente diz assim, eu não gostei disso, tá, vou tirar, vou tirar, vou tirar. E o arquiteto também fica sabendo, olha, assim que eu saio da casa do cliente, falo, olha, o cliente tirou isso, tirou aquilo, aí a gente às vezes vai numa segunda etapa, já teve cliente que a gente foi 2, 3 vezes na mesma casa, em momentos diferentes, para que ele pudesse se capitalizar. Ainda tem isso também, né? Então, assim, esse serviço de ambientação é feito com assessoramento dos profissionais, ou quando a pessoa não tem um profissional contratado, ela nos chama, a gente vai também na casa da pessoa, montamos tudo, primeiro a etapa funciona assim, a gente chega lá, fotografa tudo da forma que está. Aí a gente tira as peças da pessoa, tira tudo, separa num cantinho, bota as nossas peças e começa a misturar, a pegar as peças da casa da cliente. E aí a gente então faz essa transformação, deixa de um dia para o outro, né, para que a pessoa analise o que ela gosta. No dia seguinte a gente vai buscar e faz ainda uma realocação de peças, se for necessário. Então é um trabalho que não tem custo para o cliente, né, porque ele vai já comprar as peças, né? Só tem custo se por acaso ele não comprar nada. Aí a gente tem o custo do trabalho, né? Mas assim, se ele comprar, a gente não cobra taxa, nada disso. Então, assim, é muito interessante também porque você consegue você consegue ver no local da sua casa. Se eu tenho uma estante, às vezes eu vou numa loja, eu compro um monte de coisa, às vezes eu chego lá e eu não sei nem montar, né? Então eu vou lá, e aí às vezes aquilo ficou tão feio, porque às vezes fica feio até com a gente montando, por isso que eu estou falando, que às vezes eu mesmo tenho que usar outros elementos para fazer a transformação daquela estante, um exemplo, né? Então, se a pessoa vai numa loja e compra um monte de coisa aleatória, às vezes ela não consegue trocar depois essas peças, porque ela também não vai nem saber o que ela vai poder usar, entendeu? É meio assim, por isso que é bom a ambientação, porque você vê no local, você fica feliz ali de estar vendo ao vivo, né? Como se fosse um programa de televisão, onde você leva as coisas assim e transforma a sua casa. Maravilha. Isso é legal. Eu estou pensando em tantas dúvidas aqui que estão surgindo, mas eu acredito que tenha algo, ou foi estudo. Como que aconteceu isso para você compreender, entender? Você sempre gostou de casa, porque a gente analisa a trajetória profissional. Ou Isso. tem estudos? Como é que você faz essa curadoria de ir comprar as peças? É igual roupa que tem a semana da moda? Funciona da mesma forma para essa questão? Que a gente imagina assim, casa cor. São os móveis, mas ninguém, ou talvez, gente, agora essa parte é de decoração, ou existe? Como é que funciona essa parte de você compreender tão bem, conseguir movimentar esses objetos?
É algo que já veio com você ou essa estética foi estudada? Como é que Uhum. funcionou? A estética começou, desde cedo, porque eu sempre gostei de decoração. Quando eu era adolescente, eu, colecionava revistas de decoração, já gostava, né. Mas, o fato de eu ter trabalhado como jornalista e assessora de imprensa de arquitetos e Arquitetos. lojas, eu aprendi muito com eles. Eu ia para eles iam fazer a produção, e eu ia junto para fotografar, filmar, para poder fazer isso. Então eu comecei a ter esse olhar mais apurado, né. Porque eu acho que tudo a gente aprende, Carol, na vida, sabe. Tudo a gente aprende. Então eu fui sendo autodidata, assim, aprendendo, assim como uma pessoa aprende a tocar piano sem aula. Então foi assim, eu na observação desses profissionais, eu comecei a aprender a lidar com isso. E aí, inclusive a comprar. Então no início, eu comprava um monte de besteira, ficava lá aquele negócio lá um tempão sem vender, porque meio que eu me encantava com aquilo, mas aquilo não tinha valor de venda. Então, assim, isso aconteceu bastante, até hoje acontece de vez em quando. E aí eu vou para São Paulo, existem 2 momentos do ano onde acontecem as feiras do setor. Lá você tem acesso a fornecedores, distribuidores, tanto nacionais quanto, internacionais. Eles, eh, vêm peças, assim, de todo lugar do mundo. Então lá você faz eles trazem containers e tal, que isso que foi na época da pandemia que deu confusão. E aí a gente compra as peças, faz a gente escolhe, e o mais difícil é isso, porque como são vários estandes, Nossa. a gente tem que saber o que a gente está comprando, porque uma coisa tem que combinar com a outra. Então eu tenho que lembrar que eu comprei um vaso que vai combinar com uma escultura, que vai combinar com uma almofada, enfim, aquilo ali eu tenho que ter muito conhecimento, do que está rolando, e eu procuro eh, ter esse trabalho. Então eu vou em Casa Cor, fora de Brasília, em Brasília, para conhecer. Faço muita pesquisa na internet para eu me atualizar, para saber o que está na moda, em que essa tendência. Apesar de que hoje a tendência é muito assim, transforme sua casa numa casa de vó. O que é casa de vó? É a casa de aconchego, a casa de família, a casa que você se sente bem. Então hoje não tem uma tendência, na verdade não é igual à moda. Se você quer usar um sofá, com uma cor específica, mas que aquilo te traz uma lembrança boa, então use, É entendeu? Tipo seu. assim, é seu e fica lindo. Então o maximalismo tomou conta dessa cultura hoje. O que é o maximalismo? É você usar mais coisas do que você usava antes no minimalismo, que era o quê? Aquela casa clean, toda assim bonita, de uma cor só. Não, hoje, se você misturar cores e almofadas de adornos de parede, vai ficar lindo. Então o maximalismo ele traz muitos quadros, muitas referências, né, muitas lembranças que você coloca na sua estante, muitas coisinhas de viagem que você traz, mas aí que está, tudo que você tem que pensar bem. Então essa questão da viagem é muito interessante. Tem muita gente que traz um monte de tranqueira de viagem, um monte de esculturinha, não sei o quê. Não, gente, não faça isso. Compre coisa que realmente vale a pena. Se você vai para Paris, por exemplo, vai numa loja, compra uma coisa legal, sabe? Em vez de comprar um monte de coisinha, compra uma coisa legal, mesmo que não seja cara, compra uma coisa que tenha uma identidade, que te lembre aquela viagem, mas de uma maneira legal. Em vez de você, I love, né? Uhum, Não é esse Paris. negócio ela Paris, não, gente, não compra isso, porque isso não, sabe, isso é uma coisa que não vai ficar bem em lugar nenhum. Então você usa uma coisa às vezes assim, compra um bol, compra um negócio diferente, compra um livro, compra uma coisa legal que te lembre e aí traz e inclua na sua decoração. Isso vai ficar muito legal. Então essas referências que a gente chama de decoração afetiva, elas Memórias, são né? memórias, né? E, vai num antiquário lá fora, vai visitar, vai para o Nordeste, vai visitar os ateliês dos artistas. É tão legal. Você chegou num ponto que eu ia te perguntar agora. Você tem muitos parceiros e você foi alguém, foi, não é? Alguém que está valorizando os artistas. O nome da loja é Cerrado, que tem tudo a ver com Brasília.
né? Conta um pouquinho dessa parte dos artistas Uhum, que você tem. sim, Quando você falou na pandemia, né, que não chegou nada, eu falei, será que foi nesse momento que ela foi, conectou os artistas? foi, exatamente. Eh, uma vez eu fui procurada até pelo Sebrae para que eu pudesse, que a minha loja já era uma referência, assim, no nome do Cerrado, né, e se eu poderia, então, trabalhar com alguns artistas locais. E foi muito legal isso, porque eu conheci vários artistas que são, eh, como se fosse, assim, patrocinados pelo Sebrae, no sentido, assim, de eles fazem uma parceria com eles, e eu, conheci, então, o trabalho de muitas pessoas interessantíssimas aqui de Brasília. E a partir daí, nós trabalhamos com esses artistas, eles deixam os produtos deles na loja, várias coisas maravilhosas, assim, que a gente às vezes não tem nem ideia do tanto que aqui em Brasília tem gente boa, sabe? Tanto artista, tanto artesão, é muito interessante. Então, eu fiz essa conexão. E no ano passado, ainda surgiu uma coisa assim muito interessante. Eu conheci uma pessoa que chama Mário Brito, que ele tem uma galeria lá em Aracaju. E ele é um curador de obras de arte de artesãos locais, ali do Nordeste, não só dali, mas assim, né, basicamente. E aí nós fizemos uma parceria que é muito interessante. Ele traz as coisas para mim, lá da galeria dele, ele me empresta as peças para que eu venda aqui em Brasília, né? E aí a gente faz essa consignação. E aí foi muito interessante, porque eu amo o artesanato brasileiro. Eu sou, desde sempre, desde quando não usava, porque agora virou uma certa tendência, né? Antes disso eu já gostava. Então eu sempre viajei, eu sempre trouxe, eu ia no ateliê, por isso que eu falo assim, vai no ateliê. Eu me lembro que eu fui em Tiradentes, uma vez eu trouxe um quadro de um senhor que ele fazia tipo um trabalho assim, extremamente diferenciado. Eu fui no ateliê dele, conheci e trouxe esse quadro lá. Eu fiquei apaixonada e está na minha casa hoje. Eu amo esse quadro. Então, assim, é isso, porque você transforma as suas coisas, sabe? Assim, é, você tem uma ideia do que é aquele artista, do que ele faz, da vida dele, Sim, sabe? É aquela coisa bem transformada. Por isso que eu falo assim, gente, não fica comprando coisinha, souvenir. Compra uma coisa de qualidade que tem. Pode ser uma coisinha desse tamanho, não interessa. Assim, mas traga uma coisa daquela terra, sabe? Assim, daquele daquele local, né, que local. você foi. E quando você valoriza um artista, né, e traz algo, você sabe que ali também tem tem alma, né? Uhum, Tá junto, aquela pessoa pegou o manual, o artesanato, durante muito tempo, e as pessoas falam: "Ah, isso não é valorizado", mas quanto tempo a pessoa leva é, se dedicando para fazer algo, né, e tem valor, é verdade. E faz são vidas sentido. assim, com histórias tão sofridas e de superação. É tão legal você saber, você conhecer como a alma do brasileiro, do que ele precisa fazer, às vezes, para Para ganhar um dinheiro, sobreviver. para sobreviver, e você ajudá-lo de alguma forma, comprando uma coisa dele ali. É tão legal, gente, assim, é tão inspirador, sabe? Assim, você vê aquela história e saber que aquela história está na sua casa. E você fala assim: nossa, que legal, esse cara conseguiu sair do anonimato e hoje ele é um artista reconhecido, às vezes dentro de galeria, que às vezes a pessoa, há alguns anos atrás, ela não era nada, e hoje ela está em exposições, inclusive nessas feiras que eu participo, lá em São Paulo, hoje elas têm um valor agregado muito alto, porque esse artista soube se reinventar e deu certo. Né? E às vezes você comprou uma pecinha lá, dele lá, 10 anos atrás, e hoje você está com uma peça que você nem sabe, que está super valorizada dentro da sua casa. Eu me recordo de uma conversa que nós tivemos sobre pedir desconto para essas pessoas. Foi nós duas, não foi? É, foi. Passa essa sua percepção que eu achei assim sensacional. E eu não estou julgando você aí que faz isso, até porque se me chamou a atenção foi porque talvez a gente lá nas férias e eu ficava pedindo desconto. Gente, ouçam essa percepção da Clau, que mais uma vez vai de encontro o quanto você respeita o É. outro.
Eu sempre falo com os artesãos que me procuram lá na loja, principalmente porque a gente tem esse trabalho aqui em Brasília, né, com o pessoal daqui da região, coloque o preço que você acha justo. Eu não vou, de nenhuma forma, fazer você baixar seu preço para eu ganhar mais, sabe, assim, eu vou ganhar o preço que eu acho justo para mim, porque eu tenho também os meus custos dentro de uma loja, né, a gente tem cartão de crédito, a gente tem que emitir nota de tudo, então, assim, a gente tem o nosso valor. Mas eu jamais vou chegar para você e falar assim: "Ah, me vende tua peça por tanto". Não, se eu acha eu não vou desvalorizar a sua peça. Então eu sempre falo para os artistas: "Coloque o preço que for. Se não vender porque ficou caro, porque eu botei a minha comissão em cima, vai demorar para vender, mas uma hora vende", que eu falo que tem cliente para tudo. Tem o dono daquela peça vai chegar lá na loja e vai comprar. E assim mesmo, quando eu vou fazer uma viagem e eu vou num ateliê, conhecer o trabalho daquele artista, eu jamais, Cláudia, eu não tenho coragem de ficar pedindo muito desconto para aquela pessoa, porque eu sei que ele está colocando ali o preço que ele acha justo. O artesão, ele foi muito desvalorizado durante anos. A pessoa chegava assim, comprava aquilo ali por um preço muito por uma bagatela. E ele soube se valorizar, até talvez por conta dessas parcerias com o Sebrae, que levou curadores para dentro até de aldeias indígenas, e aí você consegue perceber que hoje eles sabem o valor do trabalho deles. Então, você ficar chorando demais e fazendo com que ele venda aquilo por qualquer preço, eu não acho legal, sinceramente, assim, meu modo de vida, tá? Eu não acho interessante, eu acho que é lógico, você vai pedir, eu posso, se eu pagar com Pix, eu posso ganhar algum desconto? Lógico, porque isso é normal do comércio. Mas você ficar ali negociando demais com aquela pessoa, vender aquilo por qualquer preço, eu realmente não acho interessante. A gente falou de vários pontos positivos, de tudo que deu certo como empresária, como empreendedora. Qual foi o desafio? O que te fez manter-se ali, né? Porque a gente sabe que em conversas, né? E inclusive eu indico isso, a Clau, ela faz parte de grupos de empresários. Muitas vezes a gente se sente sozinho, pensa que é só com a gente que está acontecendo, ou a economia. O nosso contato e o contato com outros empresários muitas vezes te mantém ali. Opa, peraí, não é só aqui. Me fala, conta para a gente um pouco dos desafios, ou o maior que você viveu, né? E o que te faz permanecer. O maior desafio do empresário no Brasil é saber empreender, comprar as peças certas para aquilo que você, sem exagero. Eu acho que isso é o principal, para que você também não fique com muitas dívidas, porque você não sabe o que pode acontecer num país que tem sempre seus problemas políticos, financeiros, enfim. Então, eu acho que o maior desafio é isso, é você acertar na mão, na hora que você compra, na hora que você vende. Eu acho que isso aí, essa conta, né, precisa ser fechada, né, de qualquer forma, para você se manter. Então, hoje em dia tem um estudo que diz que muitas empresas, elas terminam com 1 a 2 anos de vida, né, porque a pessoa, às vezes, não sabe lidar com esse dinheiro, começa a tirar demais, a usar para outras coisas. Então, assim, misturar o dinheiro que você ganha com o dinheiro da loja, isso não é legal. Você tem que fazer essa coisa toda funcionar. Então, acho que o principal desafio para mim é esse. E a outra coisa é me manter bem relacionada, tanto com os empresários, como você falou, a gente faz parte de grupo de relacionamentos, né, para poder a gente poder ter acesso tanto a mais profissionais do meio quanto a empresários que também nos colocam aí numa, tipo assim, numa certa, peraí, nos colocam no mercado também, de saber como é que está, né? Hoje o mercado está bom, ou o mercado está ruim, esse mês está bom. Então você meio que sabe, você não fica, sabe, tipo assim, sozinho numa ilha. Você está ali junto com vários empresários e eles vão dar um norte um pouco do que está legal de investir, onde que você pode atuar melhor,
o conhecimento, eu acho que é isso. E esse network é muito importante para a gente. Você vê o outro, alguém, outra loja de decoração, como concorrente, não tenho que conviver? Como é a sua postura Uhum. nesse sentido? Eu sou super parceira, inclusive, assim, tem lojas de decoração que a gente já fez trabalho juntos de ambientação, principalmente quando a minha loja era até menor, ou eu não tinha tanto produto, eu chamava outras empresas para me ajudarem, né, para a gente levar, que às vezes era uma casa muito grande, eu não tinha nem potencial para fazer, porque hoje eu tenho, graças a Deus, mas assim, antigamente eu não tinha. E eu fazia isso, eu sou amiga de vários empresários do setor, e é isso, gente, é parceria. Porque um dia também eles vão precisar de mim, ou já precisaram, e eu estava ali também, né? Então todo mundo ganha. Eu acho que, né, é justo você ter esse conhecimento, né? Super, é sensacional. Clau, daqui 5 anos, qual é o legado que você quer chegar? Onde você vê a Cerrado Chique? Uhum. Eu vejo ela maior, né? Porque as lojas do setor, todas elas são até maiores do que a minha loja, né? E eu vejo que eu preciso ainda alcançar uma outra trajetória que eu estou fazendo com muita calma, justamente com medo de fazer grandes passos, né? Mas eu acho que eu sou assim mesmo desde o início e tem funcionado assim. Então, acho que daqui a 5 anos eu vou estar com uma loja maior e deixando esse legado para as minhas filhas também, porque eu também quero também poder aproveitar minha vida, curtir um pouco, né? Não ficar só trabalhando. E eu acho, mas para isso a gente precisa deixar a coisa acontecer naturalmente, assim, ela é por si só, né? A loja ela vai tomando forma e vai tomando credibilidade, e a coisa vai funcionando muito melhor. O esforço vai diminuindo, os problemas vão aumentando, porque à medida que você cresce, o problema aumenta, lógico, mas você consegue também, de alguma forma, fazer com que as pessoas reconheçam esse trabalho, né? O que você gostaria que cada pessoa, cada cliente, que cada pessoa que está aqui nos ouvindo, né, lembrasse de você, da Cerrado Chique, de que forma? Eu gostaria muito que as pessoas lembrassem da loja, assim, principalmente os profissionais que são parceiros nossos, de uma loja parceira, né? De que ela vai ali para ajudar, não para tirar, não para diminuir, né? Ela vai para acrescentar. Então, é isso, eu quero que as pessoas lembrem da loja isso, que é uma loja para ajudar, que você tenha uma decoração legal na sua casa, de uma maneira possível, que a loja não vai estar ali para forçar nada, ela vai estar ali para ajudar. Eu acho que é isso. Sabe, assim, parceria. Eu acho que tanto com o cliente quanto com o profissional. Fazer a coisa acontecer dessa forma, mesmo que demore mais, mas é isso que eu quero, né? Maravilha. Vou deixar ela aí, gente, porque ela tem um evento hoje, né? E eu já tomei o tempo e vocês perceberam tanto que é gostoso ouvir que a gente aprende com você, Aham. né? Como lidar com o cliente, como melhorar. E eu vejo isso, sabe? Estava até aqui pensando, depois a gente vai conversar isso. Toda vez eu levo algo para ela. Esse atendimento seu é diferenciado. A sua Uhum. mentalidade, ela é diferenciada. É. Deixa aí 24 horas. Vai acontecer. Uhum. Então, precisamos transformar isso num curso, dona Cláudia. Vamos pensar Tá nisso. certo. A gente tem um bloco aqui, que é a última página, onde eu vou falar uma frase ou uma palavra e você, com muita agilidade, fala o que te vem à cabeça. Ok. Ok? Vamos lá? Uma palavra que define a Cerrado Chique. Vixe. Em uma só, né? Eu acho difícil falar assim uma só, mas eu acho que é o diferencial. Boa. Um erro que te ensinou muito. Você querer dar um passo maior que a perna. Você fez isso alguma vez? Ah, com certeza. Uma crença que você deixou, você teve que deixar para trás para evoluir. De que tudo é possível você fazer na vida, desde que você queira, né? A crença de que você não vai conseguir. Eu acho que eu vou conseguir tudo. Então, deixa para lá a insegurança. Um conselho que você daria para quem sonha em empreender? Tenha coragem. Tenha coragem,
vá, mesmo com medo, vá, porque vai com medo mesmo. Eu sempre falo assim: você tem medo? Vai com medo. Então, assim, empreender não é fácil, mas vai fazendo aos pouquinhos, vai. Se você quer uma coisinha pequena, vai, né? Vai fazendo devagar. Igual eu falo assim, a pessoa, eu quero vender brigadeiro. Vai vender o brigadeiro, sai, sabe? Sai daquela mesmice. Inventa um brigadeiro diferente, faz uma coisinha diferente para você se destacar. É isso, sabe? Se destaque de alguma forma. Eu lembrei de uma frase que eu sempre falo, né? Inclusive a sua próxima é uma frase que você carrega com a vida. Que se eu for vender alho ou óleo, eu vou vender muito, porque eu vou fazer com carinho, eu vou fazer com Isso. excelência, eu vou colocar um laço ou uma caixinha, eu vou estudar sobre as Uhum. propriedades do alho, Isso. né? Eu acho que isso é realmente se diferenciar. Uhum. Faz com amor, Com faz com amor. esmero. O amor, ele resolve Resolve. muita coisa, Com né, Clau? certeza. Uma frase que te acompanha na vida. Seja sensível com a necessidade das pessoas, sabe, assim, em todos os sentidos. Porque a necessidade, ela pode ser até a necessidade de um carinho, de uma palavra. Seja sensível, escute, sabe, assim, tenha essa sensibilidade. Até porque eu sou uma pessoa, eu acho que eu coloco isso muito na conta do meu signo, que eu sou pisciana. Então eu já sou uma pessoa que eu adoro escutar, que eu adoro, eu tenho sensibilidade desde pequena e tal. Então eu acho, seja sensível com as pessoas, tenha essa qualidade de você escutar. Acho que é isso. Principalmente o empresário, ele precisa escutar a sua equipe, ele precisa ser uma pessoa boa, porque senão você não vai ser respeitado nem por ninguém, e principalmente por sua equipe. Então, assim, a gente tem que saber. Eu tenho uma equipe, hoje somos 6 pessoas, e eu tenho que escutar separadamente cada problema dessa equipe, porque eles estão comigo ali no dia a dia. Então, eu falo assim, seja sensível nesse sentido, escute. Um valor que nunca sai de cena. Ética. Um hábito que te ajuda a manter o foco. Sensibilidade, de novo. Boa. Um livro, filme ou experiência que te inspirou no negócio. A vida. A minha vida pessoal me inspirou muito. Acho assim, mais do que qualquer livro, foi a experiência que eu tive tantos anos na vida, com tantas coisas que aconteceram na minha vida. Então essa foi a minha maior Inspiração. inspiração. É assim, eu saber que eu sou uma mulher, que eu tive muitos problemas e muitas coisas boas durante a minha vida. Então, a partir daí, eu me transformei nisso que eu sou hoje, né? A gente até tinha conversado sobre isso. Começamos assim. Conversamos assim. E eu acho que é isso, a minha inspiração sou eu mesma, sabe? Assim, a minha coragem de fazer tudo. Maravilha. Complete a frase. Meu negócio existe para. Para fazer a felicidade das pessoas. E se o sucesso tivesse um som, qual seria o da Serra do Chique? Um som, eu acho que assim, uma música, um jazz. Chique. Chique, Tinha que ser chique, diga. gente. Ô, minha amiga, Eu obrigada. que Foi agradeço. sensacional. Obrigada mesmo pela escuta, né, que você teve, por ser essa pessoa que agrega, que une e pela sua sensibilidade. Obrigada. Eu que Obrigada agradeço. mesmo, viu? E, como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrá-la, onde encontrá-la, não só ela, como a equipe que segue essa mesma linha, né, de carinho, de educação, tá? E para você, até a próxima página.